Eu acho que o Flávio vai vir mais pé na porta do que o Jair Bolsonaro. A China está operando aqui na Bahia para fins bélicos, para fins de controle, de atuação global. O bandido do José Dirceu, aquele que pegou 20 anos de prisão na Lava Jato e só está solto por causa de uma canetada do ministro Gilmar Mendes, disse que os Estados Unidos, ou seja, Donald Trump, é quem irão governar o Brasil caso Flávio Bolsonaro derrote Lula. Será mesmo? É sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha disso. Você acha que seria um mau negócio se Donald Trump governasse o Brasil? Visto décadas de falência moral e tudo mais na América Latina, eu acho que não seria nada ruim uma mudança, mas vamos lá. Vamos começar aqui com a notícia e depois eu vou comentando algumas coisas interessantes que estão acontecendo. José Dirceu diz que os Estados Unidos, o bandido, eu tenho que falar o bandido do José Dirceu, diz que os Estados Unidos vão governar o Brasil se Flávio Bolsonaro derrotar Lula. O pré-candidato a deputado federal por São Paulo, velho. O cara, 20 anos de cana, estelionato, formação de quadrilha, corrupção, interceptação, todos, pensa num crime. Tá aí, o José Dirceu. Ele vai disputar deputado federal e provavelmente, como São Paulo tá lotado de esquerdista, de universidade federal, provavelmente ele ganha. Olha que absurdo que o Brasil está. Por isso que é importante a gente colocar um monte de deputados de direita honestos, senadores, porque essas pragas aí não morrem. Olha aqui, ele disse isso no aniversário de 80 anos, esse velho lazarento, 80 anos esse velho lazarento tentando destruir o Brasil, velho. É de perder a paciência, gente, pelo amor de Deus. Petista comemorou o aniversário de 80 anos rodeado de ministros, rodeado de abutres do governo federal. Durante seu aniversário de 80 anos, celebrado em Brasília nesta terça-feira, dia 17, o ex-ministro José Dirceu, que foi preso, 20 anos de cadeia, só foi solto por causa de uma canetada malandra do Gilmar Mendes, a mesma canetada malandra que soltou o Lula e colocou esse vagabundo na presidência, fez um alerta. Conforme o petista, se o senador Flávio Bolsonaro vencer o presidente Lula nas eleições, os Estados Unidos governarão o Brasil. Olha que maravilha, o que você acha disso? Eu acho uma boa, já deu, gente, já deu. Governados por, embora, olha, tá dando uma esperança, o Milei, o Cast, Bukele, tá dando uma esperança na América Latina, né? Então, vamos ver. Flávio tomou um lado no mundo hoje, o lado do Trump, o da guerra. o desgraçado, o lado da guerra que ele fala é o lado que captura Maduro, ditador que massacra o povo. O lado da guerra é aquele que quer destruir o regime de Cuba, que massacra o povo desde 1959, quando o bandido do Fidel Castro, amigo do Lula, fez a Revolução Cubana. Guerra de uma bomba na cabeça do Ayaboyola Khamenei. É essa a guerra do Trump. Essa é a guerra do Trump. E o José Dirceu disse que o Flávio está do lado da guerra. Disse José Dirceu: nós não podemos em nenhum momento imaginar o Brasil governado por ele. O Brasil será governado pelo Trump, pelos interesses dos Estados Unidos, pelo império, pela guerra. Isso nós precisamos dizer muito bem para o povo brasileiro nessa eleição, nessa campanha. Eu não vou nem continuar lendo porque esse velho lazarento falando me dá náuseas. Eu tenho aqui, desculpa, gente, eu não tenho paciência com bandido, tá? E o mais grave, ele tomou um lado no mundo hoje, o lado do Trump, o lado da guerra. E nós não podemos, em nenhum momento, imaginar o Brasil governado por ele. O Brasil será governado pelo Trump, pelos interesses dos Estados Unidos, pelo império, pela guerra. Isso nós precisamos dizer muito bem para o povo brasileiro nessa eleição, nessa campanha. Já está acontecendo a pré-campanha. O que está acontecendo hoje é que, além da democracia, o que está em jogo hoje é a soberania do Brasil. E tem muita clareza. Soberania do Brasil. Soberania do Brasil. Agora vamos passar, mostrar para o povo. Acorda, né? Soberania do Brasil. Vamos passar para essa aqui, Olha aqui, a soberania do Brasil aqui, China, presta atenção. China passa a administrar Porto de Santos.
Onde foi parar a soberania do Brasil? Onde foi parar? A China foi administrar. Eu vou falar para vocês por que a China foi administrar o Porto de Santos. Sabe por que a China foi administrar o Porto de Santos? Porque lá é que passa muita droga. Lá é que passa talvez até urânio para o Irã. Lá que entra muita fentanil. Sabe o que é isso, né? Isso aí é livre acesso ao narcotráfico. E por isso que o Lula não quer classificar o PCC e Comando Vermelho como facções terroristas. Por quê? Porque tá tudo junto e misturado. E passando por mais aqui, ó. Relatório dos Estados Unidos acusa a China de usar bases no Brasil para vigiar inimigos. Sabe o que significa isso, gente? É o Lula tentando, talvez, colocar o Brasil numa guerra. E para que isso? Porque se o Lula vê que a casa desandou de vez, que a casa caiu e vai cair, não me admiraria que ele colocasse o Brasil em estado de guerra para não acontecer as eleições. Acho difícil, porque senão, acredito eu, que o Trump poderia vir aqui no Brasil e abduzir o Lula, assim como fez com Nicolás Maduro. Ou então jogar uma bomba, assim como fez com o Khamenei. Mas veja aonde esse bandido está enfiando a gente. Não, soberania do Brasil. Soberania é ficar de 4 para a China, né, seu vaga? Agora eles estão importando um monte de chinês. Pesquisa o passaporte dessa chinesada. A maioria deve ser ilegal. Eu falo porque eu conheço um monte de chinês ilegal no Brasil que não pode nem se mexer, nem a vacina do Covid podia tomar por causa que não tinha um documento. É isso. A soberania do Lula é baixar as calças para a China e meter o Brasil possivelmente num conflito. Agora, o Petros da Colômbia falou que o Equador bombardeou a Colômbia. Imagina se Paraguai cisma de combater o PCC e Comando Vermelho, Argentina, Chile, países perto do Brasil, e começa a lançar bomba aqui no Brasil. É possível. Se esse governo não se aliar aos outros governos da América Latina, pode enfiar o Brasil numa guerra. Eu não sei, eu acho que é mentira do Petros. Aquele outro é outro vagabundo, amigo do Lula, mas vai saber. Documentos do Comitê de Deputados americanos cita 2 instalações no território brasileiro, além de casos na Argentina, Venezuela, Bolívia e Chile. A CNN, os envolvidos rejeitam alegações. Lógico que o Lula vai rejeitar alegações. Eu tenho aqui, ó, o vídeo aqui do senador Márcio Bittar. A base secreta da China na Bahia será investigada. Demos um passo muito importante no dia de hoje. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o meu requerimento. Há pouco tempo, um documento, um relatório do governo norte-americano revelou a existência de uma base chinesa na Bahia. Isso, na Bahia, em território brasileiro. Tradução, uma base do Partido Comunista Chinês. E não foi o governo brasileiro que revelou, não. Foi um governo estrangeiro. E os Estados Unidos estão preocupados porque, claro, isso não afeta apenas o Brasil. Além dos Estados Unidos, afeta toda a América Latina, toda a segurança do hemisfério ocidental. Amigos, a China não instala base em outros países por amizade. A China faz isso para coletar inteligência, informação, monitorar comunicações, projetar influência e estar posicionada estrategicamente para quando precisar. É assim que o Partido Comunista Chinês, que domina aquele país há décadas, opera no mundo inteiro. E o governo Lula faz o quê? Nada. Nenhuma explicação, zero transparência, nenhuma prestação de contas ao Congresso ou ao povo brasileiro, que seria mais importante. Lula e o PT não consideram a China comunista como ameaça. Eles a enxergam como aliada. É a mesma lógica que os fazem defender Cuba, Venezuela, a mesma lógica que os impedem de denominar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A verdade é que o PT sempre esteve e continua ao lado do que há de pior no mundo. E agora está abrindo o Brasil para que o Partido Comunista Chinês, que domina aquele país, está numa base em pleno solo nacional. O que ele está dizendo aqui, gente, é tão preocupante porque o Irã ele tem drones com a capacidade de 400 km para atingir a Califórnia, que o FBI já disse que poderia ser atingido por drones iranianos. O Irã teria que aproximar com navios e desses navios lançar os drones para atingir os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se preocupam com o quê? Com os vizinhos, com o quintal ali dele. Então ele sabe que a Venezuela era um risco, derruba. Cuba é um risco, derruba. A mesma coisa para o Brasil. Gente, se tem uma base chinesa aqui no Brasil e os Estados Unidos estão vendo, ó, lá do Brasil os caras atingem a gente aqui, cara. Se os caras tiverem uma base com bomba nuclear chinesa
no Brasil, eles pegam a gente aqui nos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem disso, que não pode. A Rússia, da onde está, não consegue. Por isso que eles foram atrás da Groenlândia, para impedir que submarinos nucleares russos passassem por ali, dominassem aquela região. Eles sabem que da Rússia para os Estados Unidos não dá, da China para os Estados Unidos não dá, mas aqui do quintal da Venezuela, de Cuba e agora do Brasil, é possível alcance nos Estados Unidos. E aí o Trump fala o seguinte, eu vou deixar o Brasil, esse bandido pinguço, se aliar a Irã, China e Rússia, e aqui no nosso quintal, oferecendo risco iminente aos Estados Unidos, diretamente de uma bomba nos Estados Unidos. Olha aonde o Lula está enfiando o Brasil. É isso que esse capeta está fazendo. Passando aqui, ó, pro próximo aqui, ó, lá na Bahia, soberania. Olha o que está acontecendo. A doutora Raíssa, ela denunciou uma enxurrada de chinês invadindo a Bahia. Por quê? Primeiro que eles vão dar um jeito, eles estão perdendo o tanto de votantes no Nordeste, na Bahia principalmente. Eles estão perdendo os gados dele, então eles têm que começar a importar. Provavelmente eles vão começar a distribuir título de eleitor para essa turma, para poder votar neles. E eles estão invadindo a Bahia. Agora tem que ver também, presta muita atenção, tem que ver se esses chineses são perrapados, peão de fábrica, ou se são pessoas de exército, pessoas ligadas à inteligência chinesa. O que ninguém está falando é isso. Ai, eles estão vindo para cá, estão pegando os empregos. Isso é o de menos. Você só está ouvindo isso aqui, nesse canal. Então se inscreva no canal e deixe seu gostei aí e compartilhe esse vídeo. É o de menos se eles estiverem apenas roubando o emprego. Tem que ver se esse povo que está aqui, que é tudo igual, gente. Não dá para diferenciar um chinês que trabalha na fábrica e um chinês cientista nuclear. Tem que ver se eles não estão inundando a Bahia de cientistas, de pessoas extremamente capacitadas para construir, sabe-se lá o que, aqui no Brasil, na Bahia. É isso que ninguém está falando. Quem são esses chineses? A gente sabe que chinês perrapado quer vir para o Brasil porque a China é uma porcaria. Mas eles podem estar importando físicos nucleares, pessoas altamente qualificadas para desenvolver talvez uma arma aqui no Brasil. Eu não duvido e deve ser investigado cada chinês que está vindo para o Brasil. Estão dizendo que 10 mil chineses vão ocupar Camaçari, aqui na Bahia. Eu acho que ainda é mais grave que quando a BID chegou na Bahia, uma promessa de emprego, de desenvolvimento, bilhões de investimento, parecia tudo muito bonito no papel, né? Alguém foi contratado lá? Agora, presta atenção, já teve resgate de 163 trabalhadores chineses em condição análogas à escravidão. Obras ligadas à construção dessa fábrica. Isso é grave. E não para por aí, não. O próprio Ministério do Trabalho apontou que 471 chineses já foram trazidos de forma irregular, levaram mais de 60 autos de infração. Agora eu te pergunto, isso parece desenvolvimento para você? Parece outra coisa, hein? Enquanto isso, já existe projeto de área residencial ligado à obra. E eu pergunto, e o povo de Camaçari? Quem perdeu o emprego com a saída da Ford estava esperando uma oportunidade. Mas o que está vendo? O que está acontecendo agora? Promessa, falta de transparência e muita dúvida, minha gente. Aonde que está a lista dos contratados? Como ela disse, onde está a lista dos contratados? Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Pode ser que muitos vieram para trabalho escravo? Sim, para ajudar a fazer o que eles tiverem que fazer. Mas o problema, pessoas sem documento, isso eu conheço gente da Federal que passava pessoal sem documento aqui no Brasil, chinês sem documento, tá preso lá no Tremembé. Então, deve ter gente de trabalho escravo. Mas para quê? Para construir as bases, para fazer a infraestrutura para os cientistas que devem estar também entre eles, ou soldados ou coisa do tipo. É bem provável, bem possível. Porque, olha, pensa bem, imagine um cientista, olha, um cientista o jornal consegue descobrir, né? O cientista da China veio para a Bahia. Olha o peso que isso teria na reportagem. Por que cientistas que trabalham desenvolvendo armas viriam para o Brasil? Então, eles não podem vir com o nome de cientista. Eles teriam que vir como uns a ninguém. Ah, é tudo trabalho escravo, é tudo peão de fábrica que está vindo para a Bahia. Será mesmo? Ou será que são pessoas, entre esse bando de 10 mil chineses, deve ter um monte de chinês que não sabe nada, escravo, mas entre esse bando pode ser que tenha muitas pessoas extremamente qualificadas e os Estados Unidos devem estar de olho nisso também. O pessoal está preocupado com o emprego.
está preocupado com a construção de casa. Eu acho que a China não se preocuparia em enviar chinês para trabalhar no Brasil, a não ser que fosse para algo muito maior. E não para roubar emprego de baiano. Faz sentido, gente. É muito pequeno isso. Aqui eu estou trazendo essa informação em primeira mão. Não se trata apenas de uma atuação comercial. A China está operando aqui na Bahia, se infiltrando no Brasil a partir da Bahia, para fins bélicos, para fins de controle, de atuação global. Isso é um risco. Inclusive, eles estão se apropriando dos nossos recursos energéticos. A Bahia é um dos locais onde nós temos a maior concentração no Brasil de terras raras. Aqui é que está o segredo da coisa. Nós falamos muito sobre, por exemplo, o esquema de corrupção em que a Bahia envolve empresas chinesas aqui. Vamos pegar aqui, só para pontuar, são dezenas. A ponte Salvador de Itaparica, 500 milhões de reais já foram gastos. Não tem um prego batido na construção dessa ponte, mas já se gastou 500 milhões de reais. Aqui eu estou trazendo essa informação em primeira mão. Você viu o que ele disse ali, né? Ele também está preocupado com isso. Com a possibilidade desses chineses, ao invés de estar vindo para fábrica de carro, mão de obra escrava, não. Estão vindo para algo muito mais preocupante. Eu também acho. Não faz sentido você pegar um chinês, trazer para cá, para tirar o emprego dos baianos. Não faz sentido. É muito pequeno. Dá um bafafá e é muito pequeno. Agora, se você pega entre esses infiltrados, entre esse povo infiltrados, cientistas, pessoas da mais alta capacidade de laboratórios chineses, até de vírus, você está entendendo o que pode estar acontecendo aqui no Brasil? Eles estão toda com a infraestrutura na Bahia, o Jerônimo corrupto, está envolvido também em milhões, bilhões do Banco Master, tudo ali pronto para eles construir o quê? Uma base, como diz a reportagem, uma base militar da China, desenvolvimento de armas, ou não só o desenvolvimento, mas pegar o que já tem na China e apenas construir aqui no Brasil e ameaçar os Estados Unidos, e os Estados Unidos estão vendo tudo, e é isso que o Lula está fazendo. Soberania, o Trump vai governar o Brasil, e eles estão dando o Brasil para a China. Para concluir esse vídeo aqui, que já está ficando grande, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte: ele disse que o Flávio Bolsonaro virá de voadora caso vença as eleições, e espero que vença. Assim como o Trump fez nos Estados Unidos. Será que vai? Não sei, tenho minhas dúvidas. Fala, André, tem mais uma pergunta? Olha, eu não posso deixar de perguntar isso, porque eu tenho que saber. Você sabe disso, que aqui o Trump, quando ele começou, ele entrou com o pé na porta. E ele fez mudanças incríveis. Em um ano, a gente teve mudanças como nunca na história dos Estados Unidos aconteceu num governo em um ano. Então, eu quero saber de você, o que o Flávio vai fazer? Ele vai vir com esse pé na porta também, porque o governo Biden está difícil de consertar todas as besteiras que o desgoverno Biden fez. E nós estamos vivendo um desgoverno no Brasil hoje. Então, você acha que teu irmão vai ter que vir com esse pé na porta também, igual o Trump fez? Eu acho que o Flávio vai vir mais pé na porta do que o Jair Bolsonaro. São estilos diferentes, pode ter certeza, mas o Flávio ele vai ter muito mais condição de fazê-lo, porque, número um, ele teve a experiência com o nosso pai. Então ele já viu o que funciona, o que não funciona, né? Quais são as pessoas com a visão de mundo correta para estar do lado dele. Esse é o ponto número um. E eu, inclusive, eu repito muito, né, dizendo que nenhuma universidade te ensina isso. É um conhecimento único, esse sim um privilégio que nós tivemos de olhar o nosso pai ser presidente da República. E o ponto número 2 é que a configuração, né, da nossa região, ela vai estar muito mais à direita. Olha só quem vai estar na direita, né? Milei na Argentina, né? Penha no Paraguai, né? Kess no Chile, Noboa no Equador. Vamos ver no Peru, vamos ver o que vai acontecer, mas tem uma grande chance do prefeito de Lima, né? Como é que é o nome dele? O López Ariega, de ser o presidente do Peru. Você vai ter eleição agora em maio na Colômbia. Então existe uma possibilidade, você já não tem mais o Maduro na Venezuela, então você tem uma possibilidade muito maior de ter, né, essa coalizão direita, e vai dar, com certeza, muito mais instrumentos. O nosso quintal americano será toda a direita, né? Que maravilha, que maravilha. Deus quiser, já, Honduras, El Salvador, Costa Rica já viraram para a direita, falta pouca coisa. Como ele disse aqui, ele falou que o Flávio Bolsonaro virá com de voadora, igual o Trump fez nos Estados Unidos. Eu vou falar um negócio para vocês. O Flávio Bolsonaro, eu não sei se ele vai vir com essa voadora toda, não.
mas espero que faça. E eu digo mais, contra esses bandidos que estão aí, é necessário uma voadora extremamente violenta. É necessário que seja feito de uma forma para que não sobrevivam. Eu não digo de matar, não, mas não sobrevivam. Vai sobrar uns pingados, Erika Hilton, Boulos, essas porcariadas todas, mas os cabeças do crime, os cabeças desse regime devem ser destruídos por completo. O José Dirceu já está com 80 anos, já bate as botas. É necessário, nesse momento, não só justiça. Falo por mim, é necessário nesse momento vingança. Vingança pelos presos do 8 de janeiro. Vingança pela destruição do Brasil, que eles estão fazendo no Brasil, entregando para a China. Vingança contra o que eles estão fazendo com o pai do Eduardo e do Flávio. Flávio Bolsonaro, olha o que eles estão fazendo com o seu pai. Se você começar a pôr Tereza Cristina, Mandetta, Damares Alves, apoiar candidaturas, Hugo Mota, Alcolumbre, sabe o que vão fazer com você? Pior do que fizeram com seu pai. Então, acredito eu que você não seja tão burro de fazer um governo achando que dá pra jogar nas 4 linhas. Você pode jogar nas 4 linhas da maneira certa, e eu falo, não é justiça. Você precisa vingar essas pessoas. Precisa vingar os presos do 8 de janeiro, precisa vingar o que estão fazendo com o Bolsonaro. Caso contrário, meu amigo, se por cargas d'água a esquerda voltar no poder, daí sabe o que eles vão fazer? Vão prender você e fazer pior do que fizeram com seu pai. E é bem possível que façam com você igual fizeram com o Celso Daniel, que arrancaram todas as unhas, todos os dentes antes de terminar o serviço. É necessário que venha com voadora e que seja feita vingança contra esses bandidos. Essa é a minha opinião. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você acha de tudo isso. Você quer justiça ou vingança? Eu quero justiça, mas se tiver vingança, eu aceito também. E hoje, às 19 horas, teremos live aqui no canal, então conto com a presença de vocês às 19 horas, live, comentarei esses assuntos e muitos outros, ok? Um forte abraço, tchau, tchau.